A torta no escuro. Imagine uma torta perfeita sobre a mesa da cozinha, a calda brilhando sob a luz fraca, e você sabendo que, se abrir a geladeira, ninguém saberá que ela existe, exceto você. Esse é o primeiro detalhe. A tentação que ninguém precisa saber que existe. Quando o ouro repousar em tuas mãos, o silêncio deve ser tua fortaleza. Mas há quem ache que mostrar a fatia é a única maneira de provar que viveu bem. A história começa aí, com uma cozinha, uma torta e um segredo. E termina num trono que ninguém precisa ver para respeitar. No início, havia fome e trabalho. O personagem, pode ser você, pode ser eu, aprendeu desde cedo que ganhar não é a mesma coisa que permanecer. Trabalhou em silêncio, poupou em silêncio, acumulou pequenas vitórias que, aos olhos do mundo, mal fariam diferença. Mas cada moeda economizada era uma semente plantada no escuro. Portanto, o contexto, esforço diário, o conflito, o mundo que insiste em medir sucesso pelo barulho que ele faz. Há uma cena que volta sempre, a tentativa de contar para um amigo sobre uma conquista leve, um salário que subiu, uma economia que virou patrimônio e a reação inesperada. O amigo sorri, mas no sorriso há um cálculo, portanto, a confissão vira mapa. A dança se repete, contexto, conflito, a cada mas, a história abre um novo loop. Quem foi leal antes da riqueza? Quem apareceu só depois? Quem aplaudiu e quem cobiçou? Cada resposta fecha uma parte do enigma e abre outra. O ritmo muda. Ora frases curtas que cortam como faca, ora frases longas que desenham o passado. Você sente o bater do coração quando percebe a primeira aproximação estranha. Um contato que antes não existia, agora aparece. Mas não é amizade, é interesse. Portanto, a presença alheia transforma-se num escrutínio. E a torta, aquela imagem inicial, permanece na geladeira, guardada, fria, imune às moscas. Pois fora da geladeira as moscas chegam sem convite, mas dentro o sabor se preserva. A analogia é óbvia e ainda assim funciona. O segredo conserva o prazer. O narrador não moraliza de cara, ele observa. Conta do homem que ergueu estandartes e perdeu tudo e do outro que sorriu pouco e dormiu tranquilo. Mas a curiosidade humana é voraz. Portanto, esconder é quase uma traição aos que amam exibir. Aqui entra a lente inesperada. Em vez de ver o silêncio como timidez, vemos como estratégia, um campo de comando. O silêncio não é ausência, é território. E quem domina o território tem vantagem. Há momentos quase cinematográficos. Um banquete onde o anfitrião abre o cofre diante dos convidados, ergue taças, conta seu número de vitórias. Mas no aplauso surgem aves de rapina, impostos, credores, inimigos camuflados. E o banquete vira cena de pilhagem. Portanto, mostrar tornou-se ato de perda. A narrativa muda de tom, de confidente para alerta. O ritmo dobra. Sentenças curtas para o choque, longas para a reflexão. O gancho inicial, a torta invisível, reaparece como metáfora de cada vitória que deveria ter permanecido na penumbra. Conversamos como amigos. Pergunto: você contaria a todos que ganhou? Mostrar a casa, o carro, a viagem? E você responde no silêncio interior. O tom é íntimo, cheio de perguntas retóricas. Todos queremos reconhecimento, mas o reconhecimento cobra juros. Portanto, há contas a pagar que ninguém ensina nas escolas. A narrativa usa essa proximidade para criar cumplicidade. O leitor se sente ouvido e, ao mesmo tempo, advertido. A história traz um viés diferente, a do rei que governava pelo silêncio. Em vez do clichê do milionário exibido, escolho o príncipe que fala pouco, mas pensa muito. Portanto, ele vence sem barulho. Isso cria a story lens, o ângulo inesperado, o poder que se prova pela ausência. Não é sobre ser mesquinho, é sobre estratégia. A riqueza, como a torta, funciona melhor quando apreciada na intimidade. Mostrar a fatia é abrir todas as portas. Cada conflito é uma reunião de personagens.
amigos verdadeiros, curiosos, invejosos, aliados que não precisaram de plateia. Mas há também a solidão do topo. Portanto, o custo existe. A solidão é descrita como ar frio lá em cima, rarificado e punidor, e o narrador não a romantiza. Ela é treino e preço. O silêncio forma um filtro. Quem permanece é sincero. Quem some não merecia ficar. A dança continua. Contexto, sucesso, conflito, aproximações suspeitas, solução aparente, silêncio, novo loop, como lidar com a generosidade sem expô-la. Ritmo de novo, uma frase curta corta, fala, erras. Outra longa desenha. Quem apressa a língua vira mapa aberto para quem sabe ler em segredo. O leitor sente a musicação das palavras, ora cadenciada, ora estacada. A narrativa usa repetição cuidadosa. O motivo, torta, geladeira, moscas, para manter a imagem viva e fazer a ideia colar. O enredo nos leva a uma prova. O personagem poderia comprar um carro chamativo, mas opta por um carro que cabe no seu gosto e não nas expectativas. Portanto, controla a narrativa de sua vida, não por medo, mas por intenção. A casa pequena que seja fácil de limpar e que não convide visitas. Essa decisão é ato de preservação. A história não aponta mérito moral absoluto, apenas estratégia prática. A fama é uma dívida com a vida privada. Há uma cena de confronto. Um vizinho que sempre foi cordial, agora se aproxima com propostas. Mas, na proposta, há mais interesse do que amizade. Portanto, o protagonista recua. Esse recuo é narrado sem drama. É cálculo, é disciplina. A narrativa faz o leitor sentir a tentação de responder com escândalo e depois mostra mansamente por que o silêncio venceu. A técnica da dança exige que cada conflito abra um loop, e é o que acontece. O vizinho se transforma em ameaça, o segredo se fortalece, a fortaleza se ergue. Direção. Sei onde quero. Chegar. O final deve ser uma última linha memorável que remete à torta e fecha o círculo. Durante todo o caminho, conduzo até lá, ligando imagens. A torta que preservou seu sabor, o rei que guardou seus planos, o comerciante que falou e perdeu. No fechamento, volto à cena inicial para selar a lição. O prazer da fatia reservada é mais doce que o aplauso efêmero. A storyline se aprofunda ao revelar que o silêncio amplia a lenda. Quando não revelas tudo, os outros completam com imaginação. Mas a imaginação muitas vezes te eleva mais que a verdade. Portanto, o mistério é multiplicador. Aqui, o leitor entende que o anonimato não é meramente proteção, é alavanca simbólica. Ser subestimado é vantagem silenciosa. O tom permanece conversacional. Lembra daquela vez em que você quase contou e parou? Foi bom que parou, não foi? Essas perguntas aproximam e forçam o leitor a revisitar suas próprias experiências. As frases variam. O silêncio é trono. Curta. E é no silêncio que a riqueza encontra sua morada, porque lá o predador não acha o que veio buscar. Longa. Esse vai e vem mantém o ritmo. Surge também a moral prática. Ser generoso em segredo multiplica o bem, mas ser generoso em praça pública costuma ser vaidade. Portanto, a eficácia do bem depende da discrição. A narrativa inclui exemplos cotidianos, quase anedóticos, que servem de aviso. O comerciante que perde tudo, o general que vence sem lutar porque esperou o inimigo falar demais. Essas histórias funcionam como lições aplicáveis. Chega a hora de fechar. O personagem aprendeu a respirar o ar frio da solidão, mas descobriu que, naquele ar, o ouro se purifica. Portanto, o caráter se revela. A conclusão vem firme. O verdadeiro rico não busca plateia. Ele cultiva silêncio. E é nesse silêncio que cresce uma autoridade que não precisa de coro. A última volta ao começo. A torta na geladeira. Lembram? É a prova final. Depois de tanto barulho, o protagonista retorna à cozinha, abre a geladeira, pega a torta e come uma fatia sozinho. Não é gesto de egoísmo, é gesto de vitória. A sensação é dupla.
a do sabor preservado e a da certeza de que a prova não precisava de olhos alheios. A imagem fecha o loop. Começamos com a torta invisível e terminamos com ela provada em segredo. O que se preservou foi o mais valioso. O prazer sem preço. A paz sem obrigação. Mas a história não termina no ato de comer. Após fechar a geladeira, o protagonista sente o silêncio se expandir ao redor como um cobertor quente. Caminha pela casa, observa as paredes limpas, a ausência de excessos, a leveza de quem aprendeu a não carregar o que não precisa. A partir dali, o silêncio deixa de ser estratégia e se torna identidade. Ele entende que falar menos não significa sentir menos, significa sentir melhor. A vida segue seu rumo, mas agora com um filtro diferente. Agora ele percebe nuances nas conversas que antes passavam despercebidas. Percebe quando alguém elogia para medir, quando pergunta para sondar, quando aproxima para usufruir. O silêncio o treina. Torna-se uma espécie de armadura invisível, não feita para atacar, mas para proteger. Uma blindagem suave, porém impenetrável, como aquela geladeira guardando a torta longe das moscas. Os dias se passam e o protagonista descobre o verdadeiro propósito da discrição: manter-se inteiro em um mundo que tenta fragmentar. Ele passa a cultivar rituais simples, caminhar sem celular, observar sem comentar, planejar sem anunciar. Aprende que sonhos crescem melhor quando germinam no escuro. Aprende que intenções não ditas são mais difíceis de sabotar. Aprende que vitória silenciosa é vitória blindada. Certo dia, durante uma reunião importante, colegas começam a discutir acaloradamente sobre um projeto. Uns tentam se impor pela voz, outros pela arrogância, outros pela vaidade. O protagonista permanece calmo, observando. Quando perguntam sua opinião, ele responde com precisão. Poucas palavras, nenhuma pressa. A sala silencia. Não pela intensidade do que ele disse, mas pela profundidade do que ele não disse. Ele não se vende, não se entrega, não se exibe. E por isso é respeitado. Mais tarde, ao caminhar de volta para casa, percebe que sua vida mudou de forma irremediável. Ele não é mais o mesmo homem que sentia necessidade de contar suas pequenas vitórias. Agora, ele as guarda como joias, não porque tenha medo de mostrar, mas porque aprendeu que algumas belezas não são feitas para vitrines. São feitas para serem vividas, e só. Ele começa a notar como a paz se acumula quando o silêncio faz parte da rotina. Passa a dormir melhor, passa a pensar melhor, passa a decidir melhor. A cada decisão silenciosa, uma camada de maturidade se soma às anteriores. Pouco a pouco, sua vida se transforma em um templo interno, onde ele é sacerdote e guardião. Nada entra sem permissão, nada sai sem propósito. E é nesse ponto que o protagonista decide fazer algo que nunca havia feito: viajar sozinho. Sem avisar, sem postar, sem alardear. Escolhe um destino simples, uma vila serena, onde ele pode observar a vida passar, sem precisar fazer parte da festa. Na viagem, encontra paz nos detalhes: o barulho da água num riacho, o cheiro de pão fresco, o silêncio de uma rua sem carros, o crepitar do vento entre as árvores. Ele entende que durante toda a vida buscou coisas que brilhavam demais, quando o que realmente precisava era o que brilhava pouco, mas brilhava dentro. Numa tarde fria, senta-se à beira de um lago. A água parada reflete um céu pálido, e o silêncio ali tem peso de ouro. Ele fecha os olhos e percebe que todos os seus medos, suas inquietações e seus vazios foram criados pelo barulho dos outros. O silêncio nunca o feriu, nunca cobrou, nunca traiu. O silêncio sempre foi o amigo fiel que esperava pacientemente do lado de dentro. Ele, porém, demorou para abrir a porta. Ao retornar para casa, traz consigo algo que não trouxe na mala, mas no peito: a certeza de que o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso.
É Ele quem sustenta, quem preserva, quem revela. É Ele quem fortalece a torta na geladeira, quem protege o ouro nas mãos, quem separa aliados de predadores, quem transforma um homem comum em uma figura que inspira respeito. E assim, voltamos ao começo. A torta está lá, novamente. Ele a prepara com calma. Coloca na geladeira. Não porque tenha medo das moscas, mas porque aprendeu a preservar o que é valioso. Abre a porta, pega uma fatia, senta sozinho e sorri, porque agora, mais do que nunca, entende a lição que o narrador guardou para o final. Há alegria em ser visto, mas há poder em ser sentido sem precisar ser visto. Portanto, quando a prosperidade te alcançar, guarda a torta na geladeira e come sozinho. O sabor será maior e as moscas, embora famintas, não terão nada que comer.